Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui nas sombras, gastando $1 bilhão para conferirmos a estreia de uma nova série de fantasia dentro da Amazon Prime Video. O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Pois bem, pessoal, finalmente estreou aquela série que estava todo mundo interessado em acompanhar, claro, por causa do sucesso lá do cinema, a famosa trilogia O Senhor dos Anéis, feita por Peter Jackson, já faz um bom tempo, né? Aliás, depois ele fez mais outra trilogia, mas daqui a pouco a gente fala dela, né? Claro, tudo isso, né, baseado em literatura, que a gente nunca pode esquecer as origens dos produtos que estão lá nas telonas ou nas telinhas, como agora. Tudo começou lá quando Tolkien, J.R.R. Tolkien, né, escreveu O Hobbit, uma história infanto-juvenil que falava de uns tais hobbits e mais anões, um dragão também e outras coisitas. Claro que a história evoluiu depois para então já a trilogia que a gente conhece lá da telona, que é O Senhor dos Anéis, né? Um livro que era para ser um belo de um catatal, mas foi dividido em 3 volumes. De qualquer forma, aquela obra lá de Peter Jackson no cinema encantou muita gente e sempre se pensou, né, como aquilo poderia ser superado, né? Bom, o próprio Peter Jackson, depois de alguns anos, ele fez a continuação, que foi, né, o próprio Hobbit, que deveria ter sido, na verdade, apenas um filme único, ou talvez no máximo 2 filmes, mas ele deu uma esticada na história, que é bem curtinha, aqui que a gente pode perceber, ele transformou em 3 filmes, uma nova trilogia, né? O pessoal ficou um pouquinho desgostoso, né? Sim, havia alguma reclamação na primeira trilogia, O Senhor dos Anéis, algumas adaptações que ele fez não condiziam muito com os 3 livros, mas ok. Aí quando ele adaptou o Hobbit, aí ele se queimou um pouco. Mas ainda sempre se ficou um desejo de ter uma certa, por exemplo, uma série de TV baseada nesse universo que Tolkien criou. E depois do sucesso de A Guerra dos Tronos, que já tem um bom tempinho também, né, escrito por George R.R. Martin, o pessoal de ficção científica gosta de colocar 2 R's ali no meio do nome, né? Entre o primeiro nome e o sobrenome, né? Mas enfim, o que vale, né? Sim, se esperava, Guerra dos Tronos existiu, podia existir também uma série derivada, então, de O Senhor dos Anéis. E muita gente tentou comprar os direitos, não conseguiu, perdeu os direitos, né, porque sempre vence essas licenças. E, no final das contas, a Amazon conseguiu bater o martelo e por uma boa quantia, me parece que, acho que foram 250 milhões ou 500 milhões, não sei. É muita grana que pagou aos herdeiros do Tolkien, né? Pois bem, só que numa movimentação que eu não entendi direito, a Amazon não comprou os direitos de adaptação exatamente de O Senhor dos Anéis, mesmo porque ele não queria fazer de novo os filmes lá do Peter Jackson, né? O certo seria, na verdade, e o que o pessoal estava mais desejoso era justamente ir atrás das histórias anteriores, porque depois que o escritor fez O Hobbit e depois os 3 livros O Senhor dos Anéis, ele escreveu muita coisa que é a história pregressa, né? Ou seja, ele criou ou definiu exatamente como todo aquele mundo que a gente conhecia lá das 2 primeiras trilogias, que é ambientada numa espécie de terceira era da cronologia geral da história. Então ele escreveu histórias que têm a ver com a primeira era e a segunda era. Tudo isso reunido aqui neste outro livro, Silmarillion. E todo mundo desejava, por que não existe uma série baseada nessa obra? Mas não se sabe por que a Amazon não comprou os direitos aqui desse livro. Talvez alguém já tinha comprado antes, talvez exista um outro projeto que a gente nem saiba. Eu não fui muito atrás disso, mas é o que temos por aqui. Na verdade, a Amazon não tem o direito de fazer uma adaptação desse livro aqui, que conta coisas que estão acontecendo aqui nessa série. É uma birotice. Na verdade, parece que ela comprou os direitos dos apêndices, ou seja, aquelas coisitas a mais que tem. Depois que se termina uma história no livro, existem um epílogo, né? Umas informações a mais, apêndices. Ele tem direito, então, a empresa, a Amazon, a fazer uma adaptação a respeito dos apêndices lá de O Senhor dos Anéis, que já tratava um pouco aqui dos assuntos de Silmarillion. É basicamente isso, então, o que temos aqui e que a Amazon vai ofertar para a gente, então, nessa pequeno lote aqui de capítulos, né? Serão apenas 8 episódios? Pois é, apenas 8.
Já vimos 2 aqui logo na estreia, então temos apenas mais 6 semanas para acompanharmos então já o fecho da primeira temporada dessa grande série de fantasia que, como eu disse no começo, estava todo mundo esperando. Mas tem um problema. Quem vem dos livros, digamos que ficou desapontado do que foi oferecido já naquelas primeiras vistas, através dos trailers, dos teasers, do prometido, das entrevistas dos atores e produtores, roteiristas, foram começando a meter o pé pelas mãos, simplesmente afirmando: vamos fazer algo melhor do que Tolkien escreveu. Simplesmente uma heresia para um escritor considerado um gênio da literatura, porque, como eu disse, ele criou as bases desse universo ficcional que a gente chama de fantasia. Pois é, criando uma vastidão de mundos, de espécies, de personagens, um monte de coisa, inclusive línguas desses personagens, porque ele era linguista, né? O professor Tolkien. Enfim, tudo isso passou a ser considerado uma heresia, exatamente com o que estava, mais ou menos, parecia que ia dar nisso, né? O que estava ali nos trailers, o depoimento dos atores e produtores não estava, literalmente, cheirando bem. E quando a gente começa então a acompanhar aqui os 2 primeiros episódios ofertados, a gente começa a perceber que realmente alguma coisa complicada por aí. Num primeiro momento, bom, aqui eu vou analisar o primeiro episódio. Daqui a algumas horas eu lanço a resenha para o segundo episódio. Logo de cara eu posso dizer então que esse episódio de estreia, ele tem um grande problema. Ele tenta de alguma forma emular um pouquinho o ritmo dos filmes lá do Peter Jackson em O Senhor dos Anéis, que tinha assim uma pegada um pouco lenta, né? Bem cadenciada. Aqui, na verdade, resulta uma sequência de amostragem dos primeiros personagens que fica muito moroso, muito lento demais. Você fala, não está acontecendo nada. Embora, né, o começo tenha uma certa ação. E aí também já começa a morar um grande problema, que é a respeito da protagonista aqui dessa série, que é a Galadriel. Aí você fala, Galadriel não estava lá no filme do Peter Jackson, nos 3 filmes? Pois é, sim, ela estava em O Senhor dos Anéis. Só que era uma figura diferente, um pouco mais velha, porque, de novo, na época que se passa a história de O Senhor dos Anéis, é na Terceira Era. Essa história aqui, no primeiro episódio, né, temos um pouquinho da Primeira Era e depois vai para a Segunda Era, ou seja, milhares de anos antes. Então Galadriel está um pouco mais jovem. Resolveram fazer uma adaptação aqui meio da esdrúxula, porque simplesmente a transformaram numa certa guerreira, uma mulher empoderada aos moldes atuais de se fazer uma figura feminina em produto audiovisual. Ou seja, traduzindo para vocês que não estão entendendo, né? Vamos avacalhar com as figuras masculinas e empoderar as figuras femininas, tornando elas completamente heróicas, sabedoras de tudo e por aí vai. Simplesmente isso. Claro, nesse primeiro momento você pode até não perceber muito que isso acontece, mas sim, acontece. Claro, muito fácil de perceber na verdade, porque na abertura, o teaser, digamos assim, desse episódio, antes de aparecer, né, em letras garrafais, O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, ato falho, tivemos, né, a introdução do que é a personagem Galadriel. Pois é, o que ela é configurada para nós? Uma pessoa completamente guerreira, porque a vemos primeiro, né, ainda na sua infância, isso lá na Primeira Era, né, lá em Valinor, e temos ela sendo colocada como uma menina esperta, né, que faz um origami, que se transforma, né, um barquinho, ela faz um barquinho, né, para poder navegar pelo rio e depois se transforma num lindo cisne, talvez. Aí muita gente pode pensar, puxa, uma primeira manifestação de magia, né? Porque a gente conheceu Galadriel lá nos filmes, no cinema, na trilogia, como uma pessoa que conseguia, né, manipular um pouco de magia. Mas não, o barquinho ali não é magia. A transformação que lhe acontece, na verdade, algumas peças de origami você pode realmente abrir através da água. Ou seja, não tem nenhum pingo de magia ali naquele ato do barquinho se transformar num cisne. Mesmo porque o que está sendo vendido naquela cena é exatamente o bullying que ela está sofrendo dos amiguinhos. Está todo mundo querendo afundar
o tal barquinho de papel dela. E o que ela faz quando enfim um deles consegue? Vai sentar porrada na cara do moleque. Ou seja, o que se vende ali logo de cara pra gente é uma personagem feminina, ainda que uma mera menininha, completamente forte, resoluta, poderosa. Tá pensando o quê, moleque? Quem manda aqui é as mina. Basicamente isso. E claro, a gente depois percebe quando ela já passa mais para a fase adulta, já na Segunda Era, passado milênios ali, né? A gente tem que sempre perceber isso, né? Então, ela já estava sendo vendida como a comandante ali do exército. Eu fiquei meio na dúvida, é do exército mesmo ou só daquele pelotão onde ela passa séculos atrás da figura de Sauron. Sauron, aquele vilão que a gente conheceu lá em O Senhor dos Anéis. Pois é, ele já existia aqui então na Segunda Era, porque aí, claro, a gente precisa recapitular, né? Ela trabalha no aspecto da vingança. Ela quer vingar a morte do seu irmão, mais até do que vingar o que aconteceu com a sua terra natal, que foi destruída lá em termos quando Morgoth, o mal absoluto, né, apagou lá a árvore que representava o sol lá deles. Enfim, ela estava mais querendo apenas vingar o irmão mesmo, né? Até pegou o punhal dele, basicamente ficou no lugar dele. Um detalhe curioso que a gente tem naquela batalha que é mostrado pra gente, onde o irmão morre, depois ela tá naquela pilha de capacetes, né? Aliás, uma cena bem que soa falso, né? Como é que foi empilhado tão bonitinho? Vocês viram como tá bem colocado, todos aqueles capacetes? Isso em meio ao campo fresquinho de batalha. Ainda tem corpos ali frescos, acabaram de morrer, e ela tá lá empilhando capacetes. Aquilo não tem sentido de estar sendo empilhado daquela forma tão bonitinha, né? Tão bem colocado. É uma pirâmide que se faz ali com os capacetes. Se aquilo fosse um monumento aos mortos depois, que já se passaram alguns anos, não estava no campo de batalha fresco ali, teria sentido, mas ali soa completamente artificial, embora bonito. A imagem em si é bonito, mas você pode reparar que ali naquele momento onde ela coloca o capacete no meio, que a gente pode considerar que é o capacete do irmão, talvez, que ela coloca então na pilha dos outros elmos, ela não está trajada como uma soldada, ela está em umas vestes, digamos, normais. É a partir dali, realmente, que ela se torna uma guerreira. O que ela era então? Apenas fazedora de origamis? Essa questão. Porque depois, quando já se passa mais tempo e ela conversa lá com Elrond, que é o amigo dela, né? Amigo elfo, ela fala, né, que ela não pode abandonar a espada, ela não pode voltar para sua terra natal e viver em paz, porque ela cumpriu sua missão, procurou o Sauron, não achou, mas ok. Quer dizer, ela tem indícios lá para aquelas marcas que efetivamente ele ainda está vivo, mas isso é uma hipótese. Mas ela abandonar a espada, a luta, o que ela vai ser da vida se ela deixar suas armas de lado? De novo, né? Para quem vem do cinema, já tem aquela coisa meio, peraí, mas ela não era guerreira no cinema. Por que ela é? Bom, pior ainda, né? Aqui, nos livros, com certeza, ela não é guerreira. Então a série realmente apresenta disparates de concepção do que era o personagem, mesmo numa mídia um pouco mais limitada, que são os filmes da trilogia, como principalmente aqui da literatura original. Sim, esse produto aqui da Amazon, ele começa com uma certa ofensa aos dois tipos de fãs que a série já conseguiu abarcar, o que veio do original e o que veio de uma primeira adaptação, muito bem feita, claro, de Peter Jackson. Mas vocês podem pensar, mas isso realmente é um defeito, ela ter virado uma guerreira? É uma nova forma de contar uma outra história, né? Ou a mesma história. O problema é que quando você fere o original, você acaba com ele, literalmente. Você começa a oferecer um produto enganador. No fundo, é isso. Porque o que acontece, né? Quando você, por exemplo, saía dos filmes no cinema, você fala, caramba, isso é baseado num livro, né? Vou lá na livraria, vou comprar então o box com os 3 volumes. Aliás, se você ficar interessado, eu deixo aqui na descrição do vídeo links para poder comprar esses livros que eu já mostrei aqui e também o box da trilogia O Senhor dos Anéis. Mas, de novo, né? Tirando o jabá de lado, né? O pessoal vai lá na livraria, compra os livros, né?
caramba, quanta coisa para ler, bastante, mas tudo bem, eu gostei, eu amei a história, fiquei envolvido com tudo aquilo, aquele universo, e aqui eu vou encontrar as origens. Aí você passa a ler e você, caramba, é muito melhor, porque sempre o original da literatura é melhor do que a obra adaptada em audiovisual. Mas aí, quando você vem aqui na série, tudo bem, você pode até curtir a série, todos os 8 episódios, e falar, caramba, que aventura sensacional dessa guerreira, dessa tal Galadriel. Aí você compra o Silmarillion e cadê ela? Ela não existe aqui dentro. Tá vendo o que é você macular o que era o original? Simplesmente as pessoas vão pensar que o que está aqui nessa série é o que o Tolkien escreveu, e não é. Aí fica aquela birutice na sua cabeça. Caramba, eu gosto de uma coisa que na verdade é uma mentira, comparando com a origem. Pois é, esse é o problema desse tipo de adaptação que fere demais, propositalmente. E por que eles estão fazendo então essas coisas diferenciadas? De novo, como eu coloquei, ela ter se tornado ou ter sido exposta para esta nova audiência como uma guerreira é para empoderar as mulheres. E principalmente esculhambar com os homens. Simplesmente isso. Mas tem outras coisitas também que, claro, a série vai abusar bastante. Muito foi se falado também que não existem elfos negros. Pois é, temos aqui um personagem élfico, ele é tido como um elfo diferente, é um elfo, como é que falam? Silvestre, né? Não é mais da mesma linhagem, digamos assim, da própria Galadriel e do Elrond. Pois é, né? Então tem essa diferenciação. Mas no original realmente não tem elfos negros. Aliás, todos os elfos têm aquela cabeleira comprida. E vocês perceberam que lá na cena das criancinhas, todo mundo, quer dizer, os moleques, todos os garotinhos tinham os cabelos cortados. O irmão da Galadriel também já aparecia ali com o cabelinho cortado. Só as mulheres tinham as madeixas alongadas. Ou seja, já vai diferenciando tudo, porque o Tolkien ele era muito específico na composição dos seus personagens. Uma definição de elfo, visualmente falando, cabelos longos. Uma definição de anões, sempre com barbas, inclusive as mulheres. Os anões não aparecem aqui no primeiro episódio, vão aparecer no segundo episódio, depois eu volto a falar deles no próximo vídeo. Ou seja, uma enganação para quem não conhece a obra. Num primeiro momento, você que não sabe de nada, você pode pensar, caramba, bacana essa história. Só que essa história que você está achando bacana não é a verdadeira. Pois na verdade estão querendo entulhar na sua cabeça um monte de baboseira de hoje em dia. Eles falaram, os produtores, os atores falaram, vamos escrever melhor do que Tolkien escreveu. A ofensa está bem definida. Bom, e também tem as pataquadas, né? Por exemplo, os hobbits. Eles não podem usar o termo hobbit porque eles não compraram o livro Hobbit, né? Eles só compraram os apêndices lá do Senhor dos Anéis, porque eu que digo que é uma maluquice, né? Porque no livro O Senhor dos Anéis existem os hobbits, mas eles não podem usar o termo hobbit, porque aqui na Segunda Era, bom, simplesmente eles não existiam os hobbits. Então eles falam que são pré-hobbits, os pés peludos, ali da turminha de Nori e outros, né? E claro, é fácil a gente perceber que eles estão colocados aqui dentro dessa série como alívio cômico, com certeza. Uma história ali também um pouco misteriosa, né? Quem é aquele sujeito que caiu num cometa, né? No segundo episódio você começa a ter algumas certezas, mas por enquanto apenas um certo mistério. Agora falando em coisas birutas, vamos falar dos hobbits mesmo, né? Naquele momento onde a Nori é apresentada pela primeira vez, né? É uma menina e tá lá com sua amiga e você, peraí, eu me lembro desse negócio aí, né? Alguém com um bom companheiro. Ah, Frodo e Sam, lá do Senhor dos Anéis. Tornaram as duas figuras, né? De antigamente, duas meninas. Pois é, as hobbits, ou as pés peludo. Enfim, é isso que temos para hoje, né? Mas de qualquer forma, elas são cheias de graças. Alívio cômico, como eu coloquei. Mas tem uma situação ali que elas, as duas, né? Tanto a Nori quanto a Pop, né? Elas estão ali caçando frutinhas, né? Parecem amoras, né?
e estão lá com a criançada também, e de repente aparece uma ameaça, uma espécie de lobo, só que um lobo meio do esquisito, mas parece grandão, né? Na verdade, quando você vê os trailers que foram colocados meses antes, a gente percebe esse bichão, né, num outro ângulo, que não apareceu aqui, ou seja, esse bicho vai voltar a aparecer com certeza. Mas o que vale, né? Uma falsa ameaça que acontece por aqui. Eles estão numa situação de completo perigo. Lembrando, os hobbits, ou aqui os pés peludos, eles são diminutos, eles têm tipo assim 1,40 m no máximo, eles são menores que anões. Ou seja, na ameaça ali de um bichão, lobo, grandão, cheio de dente, tudo ali ia virar jantar e almoço garantido para 2 dias no mínimo. Mas o que acontece? Alguma cena de ação? Não, simplesmente todo mundo consegue ir embora e fica de boa. Ou seja, uma falsa sensação de perigo. Mas, falando em falsa sensação de perigo, aí a gente pula para o começo, ou volta para o começo, né, que é a apresentação então que eu falei da Galadriel, colocando como ela a grande heroína aqui dessa série. Notem como ela é construída o tempo todo, como uma mulher insuportável. Ela é a bambambam, ela é a comandante ali daquele grupo de soldados. A gente percebe que ela está caminhando lá junto com os seus para uma missão que é encontrar marcas que Sauron ainda existem. E você consegue perceber que contando lá o pelotão, eles estão diminuindo em número. Só que é comentado que ali se passa muito tempo, talvez séculos. Ou seja, desde que a guerra terminou, ela está caçando o Sauron, ou um indício que ele ainda está vivo durante anos e anos, ou séculos e séculos. É tudo isso? Caramba! Que raio de continente gigantesco que a história se passa, que ela precisa passar séculos para encontrar um indício e não acha? Um certo exagero, com certeza, mas da série, com certeza. Mas o grande problema é que ela é construída com uma personagem completamente sem falhas, porque quando começa a ação, que é exatamente quando eles chegam naquele último castelo, onde está o tal indício que o Sauron ainda está vivo, porque, sei lá, uma hipótese que eles fizeram, se essa marca existe aqui, só pode ter existido depois da batalha. Enfim, o que vale? Ele está vivo, digamos assim, ela teima que ele está ainda entre nós. Mas aí aparece o bichão lá, aquele troll, né? E o troll acho que chega a matar 2 elfos, né? Meio que machuca um terceiro. E quem resolve a parada? Apenas Galadriel, numa cena ridícula, completamente forçada a barra, porque lá o seu braço direito, né? Ele vai ajudar a matar o troll? Não. O que ele faz? Ele pega a sua espada longa, ele a apoia no chão, fazendo uma certa escadinha. Galadriel corre, ganha impulso e facilmente vai perceber que ela está sendo suspensa por cabos de aço, né? Enfim, ela se projeta em direção ao troll e manda uma saraivada de golpes daquela longa espada dela para lá e para cá, tchum, plá, plum, plá, tchum, uma maneira muito da forçada, e depois finaliza com o punhal que ela pegou lá do seu querido irmão. Aí você pode dizer, mas qual é o problema? Isso tem todo tipo de filme de ação, sempre tem o cara bambambam, espadachim, né? O problema é que a gente não tem a construção que ela é fodona. Pois é, simplesmente é colocado na nossa cara. Ela é isso, pessoal. A gente não precisa construir, porque quando você constrói esse tipo de cena, é o momento onde o pessoal está assistindo, o espectador, seja na sala de cinema ou na poltrona de casa, que você fala, caramba, agora pintou o bicho forte. O que nos videogames a gente chama de o chefão daquela fase. Ou seja, agora vai vir um grande desafio. Agora vai ter que se superar, porque você ficou matando, passando a espada para lá e para cá, em vilõezinhos menores, ou seja, você só foi se aquecendo. Para terminar essa fase, você precisa matar o chefe da fase, que é o Troll. Só que aí você está preparado, você já viu o herói lutar de certa forma aqui e acolá. Para matar o grande vilão da vez, ele tem que fazer mais piruetas que seja. E aí as acrobacias mirabolantes passam a ser incríveis. Mas se você logo de cara você já apresenta a personagem dessa forma, você não compra. Porque simplesmente você está sendo enganado. Você pode até consumir essa ceninha nesse primeiro momento. Você ainda está fascinado, você está se acostumando, mas
O problema é que esse tipo de escrita já denota que o pessoal não sabe escrever. Se você não percebe aqui na saída, ou no início, na verdade, do produto, quando ele for se desenvolvendo para os próximos episódios, você vai perceber, caramba, esses caras não sabem escrever outra cena, porque se a cena fantástica, forte, de demonstração de força do personagem heróico já foi apresentado logo de cara, o que ele vai apresentar depois? Não tem como crescer mais ainda. Tem só se partir para absurdos. Sim, a Galadriel é colocada como uma poderosíssima mulher. Lembrando de novo, somente ela mata aquele troll. Os outros elfos ficam... Vai lá, chefe. Mas voltando ao tema do absurdo, né? Claro, esse foi o absurdo também, né? Já tivemos dois, né? Da Nori lá com o lobo e da Galadriel aqui matando sozinha aquele troll lá. Enfim, tem um grande absurdo aqui no começo, ou exatamente no finalzinho aqui do episódio de estreia, que é a situação quando ela, por causa do mando do rei dos elfos, né? O alto elfo, ele declara que está extinta a caçada a Sauron, então todo mundo deve retornar então, à terra natal. Ok, então vão lá, né? O que sobrou ali do pelotão da Galadriel estão lá à beira lá de Valinor, não Valinor, é Valinor, né? Não decorei direito ainda os nomes, eu não li o livro, né? Enfim, estão lá diante do esplendor, né? Aquela luz imensa, o primeiro elfo que está ali na ponta do navio, né? Já lá sendo pego pela luz, aquela felicidade toda, né? Estão voltando para o paraíso, simplesmente. É uma concepção de paraíso aquilo, né? Enfim, e ela não quer, ela quer continuar com a sua vingança completamente pessoal, né? E o que ela faz? O amigo ali também, o braço direito dela no pelotão, também fala, não, vem aqui, filha, eu tô sentindo a luz já, mas vem aqui. Aquele contraste louco, né? E ela só olhando para, né, o punhal lá do irmão no chão, né? Porque as outras serviçais atiraram todas as vestimentas dos guerreiros, estão retornando à terra natal, ao paraíso, como simplesmente elfos, não são guerreiros mais, né? Cumpriram sua missão, beleza. E o que ela faz? Ela se joga ali nas águas, ela pula do barco, no exato momento onde ela vai ser, né, inserida de volta ao seu lar ali, naquela luz esplendorosa. Aí você fica pensando, caramba, que cena forte, né? Uma mulher empoderada, o que ela vai fazer agora? Bom, vai se vingar, claro, é o objetivo da série. Mas o absurdo, qual é o absurdo? Ela se jogou num mar. É um continente para um lado, um continente para o outro. Ela tem que cruzar tudo de volta. Mas ela fez isso primeiro a barco. Agora ela vai ter que ir a nado. Como é que pode? Não tem sentido o que ela fez. Foi uma coisa simplesmente idiota. É outra construção de cena que no primeiro momento você está desavisado e fala, caramba, que cena boa! Né? Passa toda a força da personagem. Não, na verdade demonstra que, de novo, primeiro foi um ato estúpido da Galadriel e, claro, um ato idiota e de pura incompetência dos roteiristas. Como que a mulher se joga no mar aberto? Depois tem um plano, né, que se vê que só tem água em volta, não tem nada. Como é que ela vai fazer? Ela vai nadar tudo de volta? Bom, eu já assisti o segundo episódio, eu sei como esse negócio termina. Mas é por aí mesmo. Ela vai nadar tudo de volta. Eu fiquei até curioso, né? Eu fui ver. Caramba, como é que é o pessoal que cruza o Canal da Mancha, né? Que é aquele pequeno estreito, né, entre a França e a Inglaterra, né? Pois é, essa travessia de 33 quilômetros a nado dá uns 11 minutos os nadadores mais rápidos, inclusive brasileiros, né? Tem essa marca aí de recorde. Mas, caramba, a distância de lá da Terra-média para Valinor, quanto que é? Quantos quilômetros são? Não são 33 quilômetros, no mínimo são uns 300, uns 500 quilômetros, que é a distância do mar que separa a Terra-média lá da Terra dos Elfos. Ela vai nadar tudo isso a nada e vai chegar lá quando? Quantos dias ela vai passar nadando? Ela é poderosa, mas também não é uma golfinha, né? Esqueci também de falar um pouco mais a respeito do outro elfo, o elfo silvestre, que é o... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, vai aparecer aqui embaixo. Ele está lá naquele sistema de
Também aquela forçação de barra dos tempos modernos de forçar uma situação de conflito. Se antes a gente viu lá no comecinho do episódio o bullying em cima da Galadriel, né, uma coisa moderna, antigamente não se pensava essas picuinhas infantis como bullying, né? Mas hoje em dia, todo mundo se dói de ter sofrido bullying. Eu sofri bullying quando estava na escola. Virei uma pessoa inferior? Não, eu aprendi com bullying a ser forte. Hoje em dia, não, coitado, ele está sofrendo bullying, não, vamos punir quem está fazendo bullying. E foda-se quem está sofrendo bullying, né? Vira um banana quando cresce. Enfim, o que importa, né? Na questão ali do outro elfo, o elfo silvestre, né? Aquela rixa, porque ali os elfos estão vigiando aquele povo ali na parte sul da Terra-média que deram apoio às forças inimigas contra os elfos lá naquela batalha que a gente viu também no começo do episódio, né? Lá a mando de Morgoth ou então de Sauron, enfim. Há uma rixa ali, há o preconceito. E que coincidência, né? Justamente numa situação de preconceito entre povos, não de espécies exatamente, porque são homens e elfos, é mais de povos, ou também seja de espécies, né? Enfim, o que vale? Há o preconceito. E, por coincidência, se coloca um personagem negro. Olha só o discurso barato que é colocado por aqui, então. Não é coincidência. É de propósito que eles fazem isso. Resumo da obra. Toda essa adaptação aqui dos apêndices lá do Senhor dos Anéis, que foi transformada então aqui nessa série, os Anéis de Poder, vai ter muita empulhação ideológica, política, muita coisa forçada na nossa cabeça, misturada ali num teminha de fantasia que a gente está assistindo porque a gente curtiu os filmes ou leu os livros. Por aí, se preparem que nos próximos episódios vai ficar pior, com certeza. Bom, para esse primeiro episódio aqui, então posso resumir uma coisa. Ele foi muito arrastado, tedioso. As partes engraçadinhas só ficaram realmente ali na questão do que acontece com Nori e sua amiga, os pés peludos, e não tem nada demais, né? Aquele mistériozinho também que envolve ela, daquele cometa, que na verdade é um homem que acabou caindo ao chão, a gente já sabe o que é, né? Já pode começar a deduzir. Então não tem lá muita coisa de interessante. A parte da Galadriel é pura encheção de empoderamento feminino, né? É uma personagem simplesmente insuportável. Eu não sei como alguém consegue gostar dela. Porque é chato fazer dela. É o tipo de personagem que é um carimbo. Hoje em dia, se você vê muitas séries aí de mulheres fortes, você vai perceber que todas são iguais a Galadriel. Não adianta eu citar nomes de personagens femininas de outras séries, porque provavelmente vocês não assistem, então vocês não vão entender a referência. Mas se vocês viram alguma série recentemente que tem uma mulher forte, pode perceber, elas são marrudas, elas sabem de tudo, ninguém precisa ensinar nada a elas. E se você também reparar bastante, pode perceber que personas masculinas são rebaixadas e as femininas são imponderadas. Enfim, é isso que vamos ter aqui para essa série nos próximos episódios. O mundo inteiro está malhando essa série. Sim, você pode curtir esse produto numa primeira oportunidade aqui como estreia e falar, pô, é bacana, curti, por que não assistir? Não, você pode assistir, mas nunca diga que isso aqui é puro Tolkien, porque não é. Então, para esse produto aqui de estreia, esta abertura, eu atribuo uma nota, assim, digamos, de 5 asteriscos, que é a nota máxima, eu coloco 2. Eu não vou ser tão chato. Não é uma grande porcaria. Não é, de fato, porque ao menos consegue agradar pessoas que não estão vindo para cá por causa dos filmes no cinema ou por causa dos livros. Quem está vindo aqui só porque está sabendo do Oba-Oba, vai estrear uma série bacana aí, viu, assistiu, achou curioso, interessante, vai querer acompanhar os próximos episódios. Então, para essas pessoas, é por isso que eu digo que funciona pelo menos para um público desavisado. Portanto, para essa estreia aqui de Os Anéis de Poder, eu atribuo 2 asteriscos. Para mim, é o máximo que eu consigo dar para esta futura bola fora, digamos assim. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Acho que eu já falei demais, né? Mas daqui a algumas horas eu falo mais mesmo, a respeito do segundo episódio. É isso.